Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 15 do evangelista Marcos. Evangelho de Jesus segundo a narrativa de Marcos, no capítulo 15. Farei a leitura dos versículos 33 a 39, que serão os versículos finais daquilo que nós iremos ver hoje, mas nós passaremos por praticamente todo o capítulo. Marcos 15, de 33 a 39, diz assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vemos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós nos achegamos a Ti em oração, mais uma vez, suplicando neste momento, ó Pai, a ação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, para que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos capacite a expor e a compreender a Tua palavra, ó Pai. Que o nosso orgulho, que as nossas vaidades, que tudo aquilo que possa ser empecilho na proclamação do Teu Evangelho nessa noite, seja detido através da ação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós assim clamamos através de Cristo, aquele que foi o servo sofredor, mas que reina em glória. É em nome dele, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Queridos, eu convido os irmãos que deixem suas Bíblias abertas para que, à medida que nós formos passando pelos versículos, os irmãos possam acompanhar. O tema da nossa mensagem hoje, como os irmãos já podem ter notado, nós cantamos, nós lemos tudo a respeito acerca do servo sofredor, da crucificação de Jesus, de como ele entregou a sua vida por nós. Mas eu queria mostrar como Marcos traz, no mesmo capítulo, através de cenas diferentes, a ironia e a glória da cruz. É interessante nós notarmos que nós parecemos saber o que é uma ironia. Carson define da seguinte forma: a ironia ela ganha força e significado por utilizar palavras no sentido oposto àquele em que está sendo dito. O objetivo de Marcos, então, em utilizar a ironia em partes do seu evangelho, e especialmente aqui no capítulo 15, é de dar ao leitor a percepção do que realmente está acontecendo, do que realmente aconteceu na história. No caso da ironia, aqui nesse texto, nós somos levados a uma dimensão mais profunda e mais nítida daquilo que nosso Senhor sofreu, que de outra forma, sem essa ironia, nós não perceberíamos. Então, há uma grande beleza do Evangelho nessa narrativa de Marcos, que além da ironia, utiliza diversos outros recursos literários que, à medida em que nós vamos lendo o seu Evangelho, nós ficamos presos à nossa atenção, e que quando nós estudamos isso, nós compreendemos melhor, inclusive, aspectos teológicos do livro. E é por isso que nós vamos tratar desses aspectos literários de Marcos aqui no capítulo 15. O primeiro recurso que Marcos utiliza ao longo de todo o seu evangelho
é identificar o aspecto espiritual que está predominante na cena através de uma informação cronológica de tempo. Mais especificamente, o que Marcos faz ao longo de todo o evangelho dele é tratar acerca de escuridão e claridade, mostrando o que está acontecendo em cada uma das cenas. Ele escreve para um público romano. Eu quero que os irmãos guardem bem essa informação. O Evangelho de Marcos é escrito para o público romano, para as pessoas de Roma. E ele ainda tem o propósito de descrever Jesus como o servo sofredor de Isaías 53, que nós lemos. Portanto, quando o ministério de Jesus passa a ser reconhecido pelo povo lá na Galileia, lá no capítulo 1, especificamente o versículo 32, eu peço que os irmãos acompanhem lá no capítulo 1, 32. Marcos faz questão de narrar um pôr do sol. O ministério de Jesus passa a ser reconhecido por todos, e no versículo 32 ele diz o seguinte: à tarde, ao cair do sol. E ao longo de toda a narrativa de Marcos, tratando de Jesus como um servo sofredor, como alguém que está traçando o seu ministério no meio da escuridão das pessoas, na escuridão espiritual em que as pessoas vivem, ele trabalha com informações sempre temporais de entardecer, anoitecer, e os irmãos vão se lembrar até de um texto em que Jesus vai encontrar com seus discípulos já na madrugada, que é exatamente na noite em que ele anda sobre o mar, em Marcos 6, 45. Lá nessa cena, os discípulos, eles avistaram Jesus, mas as suas visões estavam turvas para perceber que se tratava do Mestre. Seus corações também ainda estavam endurecidos para compreender a mensagem do Evangelho que ele já vinha pregando e já vinha anunciando através das suas obras. Então, essas informações de Marcos são informações da situação espiritual das trevas na alma daqueles que seguiam Jesus, embora andassem tão próximos do Mestre. Mas observe que se lá em Marcos 1, 32, ele narra um entardecer, um pôr do sol, lá em Marcos 16, 2, já no último capítulo, quando Jesus ressuscita, ele diz o seguinte: e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol. E é muito bonito o que Marcos está dizendo então. Se todo o ministério de Jesus estava no meio de trevas espirituais, agora na sua ressurreição, o sol da justiça está raiando. O sol da justiça está se erguendo, acabaram as trevas. Só que há um outro momento, exatamente no capítulo 15, que é o capítulo em que nós estamos. E é justamente nesse momento a primeira ironia de Marcos. Porque o capítulo 15, como nós vemos, Jesus está sendo colocado diante de Pilatos para ser julgado. Depois ele vai ser entregue aos soldados para ser ferido, para apanhar literalmente dos principais soldados de Roma. E depois ele é levado à cruz. É a maior humilhação que o mestre pode ter sofrido. Mas a primeira informação do capítulo 15, no versículo 1, é: logo de manhã. Marcos ainda não falou que o sol levantou, que o sol raiou, mas ele já está nos mostrando que há luz nesse capítulo. O que ele poderia tratar diferente, como Mateus diz, Mateus 27:1, vai dizer que havia ali um romper do dia, dando essa mesma ideia. Mas a ideia de Marcos aqui é simplesmente que há luz. Mateus é literalista, Marcos está usando de uma sutil ironia. E essa informação nos diz que mesmo no momento de maior humilhação do servo sofredor, já se inicia também o seu momento de glorificação e de exaltação como Rei eterno. Essa é a primeira grande ironia do texto de Marcos 15. Mateus e Marcos são dois evangelistas que descrevem essas cenas, essa passagem da vida de Jesus, com maior proximidade, inclusive com maior semelhança nas palavras e termos que eles escolhem. Entretanto, Marcos modifica algumas palavras, dando uma diferenciação, pequenas nuances, para que, descrevendo o fato ocorrido de forma verídica,
Marcos não mente sobre os fatos. Ele descreve os fatos de forma verídica, mas ao mesmo tempo ele passa a descrever essas cenas como uma sátira da entronização de um imperador romano. A mesma forma como era descrita a levada de um imperador romano até o seu trono após ganhar uma batalha, exatamente assim, Marcos também descreve a crucificação de Jesus. Assim como o rei de Roma era aclamado numa procissão real, Marcos nos mostra que Jesus está prestes a ser aclamado e entronizado como verdadeiro rei. A ironia, entretanto, está no fato de que tudo aquilo que aqueles soldados, os próprios líderes religiosos judeus, fizeram com Jesus, soava aos ouvidos deles como zombaria. Mas agora Marcos é quem está zombando dessas pessoas. Marcos é quem está satirizando e ironizando a ação dessas pessoas. E é isso que precisa ficar claro para nós. É exatamente o que acontece, irmãos, no Salmo 1 e no Salmo 2, se os irmãos notarem. Tanto o presbítero Jason, em alguns sermões atrás, e eu também, nós dois dissemos isso, que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles marcam a introdução de todo o Salmo, como se eles fossem 2 salmos, mas um único bloco de pensamento. No primeiro Salmo, nós vemos a figura daqueles que zombam e escarnecem de Deus, ao qual o homem justo, o bem-aventurado, não pode se assentar com eles, mas a figura deles está lá. Entretanto, no Salmo 2, o versículo 4, é o Senhor quem ri e zomba desses escarnecedores. E é essa a visão de Marcos aqui. Mas como que Marcos faz isso no seu texto? Vamos entrar mais no texto. Primeiro, Jesus é identificado como rei quando é zombado por Pilatos. É a segunda vez que isso ocorre no Evangelho de Marcos, mas agora essa informação é enfatizada 3 vezes. Se os irmãos notarem aí, capítulo 15, o versículo 2... Quando Pilatos pergunta para Jesus, é tu rei dos judeus? Também no versículo 9, quando diz, e Pilatos lhe respondeu dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? E ainda no versículo 12, mas Pilatos lhes perguntou, que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? A outra vez no Evangelho de Marcos, em que Jesus é identificado como rei, está lá no capítulo 11, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando o povo diz que o reino de Davi chegou. Eles não dizem diretamente para Jesus que ele é rei, segundo Marcos, mas Marcos faz uma alusão a Jesus como filho de Davi, aquele que vai reinar como sequência lógica do reino de Davi, do trono de Davi. Porém, o mesmo povo que havia aclamado Jesus como rei dias atrás, agora está aqui cravando sua morte na cruz, dizendo para Pilatos, crucifica-o, que é exatamente o que eles fazem no versículo 13. E Pilatos ainda pergunta, mas o que ele fez? O que de tão ruim que ele fez? E o povo continua a gritar, crucifica-o. O segundo aspecto dessa sátira, nós vamos dar uma avançada no texto e vamos lá para os versículos 16 a 20. Antes de iniciar a procissão real, era comum que o imperador fosse levado ao pretório, que é o lugar do pátio da casa do rei, do pátio da casa do imperador, para ali ser louvado pelos seus soldados, louvado por aqueles que estavam em batalha junto com ele. Não quaisquer soldados, mas exatamente os soldados do destacamento do versículo 16, que diz, então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Fazia parte do destacamento, queridos, entre 200 e 600 homens, os mais fortes, os guerreiros mais bem treinados, os melhores, aqueles que estavam mais preparados para a batalha, todos, para humilhar e para bater em Jesus. E é interessante que, historicamente, os soldados do destacamento, por serem homens tão fortes, tão bravos, tão hábeis para a luta, esses homens eles não eram direcionados para crucificações de modo geral, mas sim para batalhas. Eram outros tipos de soldados. Então percebam que há uma ironia no texto, quando Marcos diz isso.
A segunda parte, então, está no versículo 17, quando Marcos utiliza a cor púrpura e não a cor escarlate, que é a cor que Mateus utiliza. Escarlate seria uma cor vermelha, enquanto púrpura é uma cor roxa. Mateus é mais literalista, queridos. Enquanto Marcos tem um propósito fundamental aqui, que é identificar o manto púrpura de Jesus com o manto púrpura do imperador. Quem utilizava manto vermelho eram os soldados do destacamento. E foi esse manto vermelho que eles colocaram sobre Jesus. Mas Marcos muda a cor para identificar Jesus como rei ali. Marcos não está mentindo, ele está utilizando de uma sutil ironia para poder descrever aquela cena. Agora imaginem um manto real que é pesado, aumentando ainda mais a dor das feridas que Jesus já tinha nas suas costas, nos seus ombros, nos seus braços. E então, ainda no versículo 17, é dado para Jesus uma coroa e um cetro, um caniço que aqui está no versículo 19, mas lá em Mateus 27, no versículo 29, nos é dito que Jesus recebeu uma coroa como um rei e também um cetro, um caniço, para ser identificado como rei, como imperador. Também no versículo 18, nos é dito que, assim como o imperador era louvado pelas suas conquistas militares e pelos seus poderosos feitos, de uma forma zombeteira, os soldados estavam aqui no versículo 18 aclamando Jesus: salve o rei dos judeus. No versículo 19, então, eles chegam até a fingir uma adoração diante de Jesus. Vale lembrar também que, culturalmente, o rei ou o imperador era tido como uma divindade dentro do reino. Por isso, então, que Jesus aqui é supostamente adorado pelos soldados. Também, ainda no versículo 20, eles se cansaram de zombar de Jesus como rei, sem saberem de fato que ele era o rei dos reis. E no versículo 20, Marcos utiliza uma palavra que é incomum para o que ele vai descrever. Ele utiliza o seguinte termo: conduziram Jesus para fora. Se os irmãos notarem, o termo mais comum para descrever pessoas saindo de um determinado recinto é traduzido nas nossas Bíblias, na versão ARA, simplesmente por levar. Levaram Jesus para tal lugar. Olha como acontece aí em Marcos 14, 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Simplesmente retiraram Jesus dali. Também no capítulo 15 ou ainda no versículo 1. Levaram-no e entregaram para Pilatos. Mas agora Marcos vai passar a descrever a procissão real de Jesus, ou a sátira da procissão real de Jesus. E esse termo que ele utiliza era descrito exatamente para as procissões do imperador sendo glorificado após uma batalha. O versículo 21 parece estar um pouco deslocado se nós tentarmos imaginar a cena. Diz o seguinte: obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Aparentemente é um versículo sem intenção nenhuma aqui no Evangelho de Marcos. Mas o que acontecia na procissão imperial? Durante as procissões, junto do imperador e dos soldados, acompanhavam-lhes um touro, um touro, que era um animal que representava o poder divino do imperador e de todo o império, de todo o reino. E sobre esse touro, então, era colocado um manto exatamente cor púrpura, para que pudesse ser identificado o imperador com o touro, com o animal. E ao final da procissão, então, o touro era sacrificado como um culto às divindades pagãs que trouxeram a vitória para o reino, para aquele império. Jesus era tanto o rei, como também o touro a ser ofertado. Ou, numa linguagem mais apropriada, Jesus estava sendo identificado ali como o sacerdote e o cordeiro sem mácula, que foi imolado pelos nossos pecados. Mas e a figura de Simão? O que Simão tem a ver com esse versículo? Ao lado do touro, caminhava sempre um soldado com um grande cutelo, que seria então um instrumento de execução daquele animal. Assim como a cruz fora para Jesus o seu instrumento de execução,
carregado por Simão. É exatamente por isso que Simão é citado aqui por Marcos. Agora o versículo 23 nos é dito que deram para Jesus a beber vinho com mirra. Lá enquanto Mateus diz que foi dado para Jesus a primeira bebida, vinho com fel. Se os irmãos observarem lá em Mateus 27, 34. Mais uma vez, o objetivo de Mateus é ser literalista quanto ao cumprimento de profecias. Exatamente aqui, falando especificamente, o cumprimento do Salmo 69, no versículo 21, quando o próprio Espírito diz, através de Davi, que lhe deram fel por comida e vinagre por bebida. Mas a utilização de Marcos aqui, não utilizando fel, mas utilizando mirra, se dá pela mirra ser uma substância tão amarga quanto o fel, mas, novamente, ele vai reforçar a identificação de Jesus como um rei, porque a mirra era uma substância muito cara naquela época, que era dada como um presente somente a reis por causa do seu valor. E aí nós precisamos entender o seguinte: a identificação que Marcos faz aqui de Jesus como rei, por isso ele utiliza essa palavra. Já Mateus, durante todo o seu evangelho, identifica Jesus como rei. Então, onde que Mateus destaca o fato da mirra? Lá em Mateus 2,11, quando os magos chegam para adorar Jesus, eles trazem ouro, incenso e mirra, presentes reais dados somente ao rei. E também João, após a ressurreição de Jesus, após a crucificação de Jesus, João quer entronizar Jesus como verdadeiro rei. E aí lá em João 19:39, nos é dito que Jesus recebeu 100 libras de mirra. Era uma quantidade extremamente absurda à época, mostrando que Jesus era de fato o rei. Ao final, então, ao receber, então, essa primeira bebida, Mateus diz que Jesus provou e não quis beber, para que se cumprisse a profecia. Marcos simplesmente diz que Jesus rejeitou essa bebida. E era assim que acontecia na procissão do imperador. Quando eles chegavam no local final, no destino final, era dado ao imperador, através dos seus servos, o melhor vinho que eles tivessem. E ao invés de bebê-lo, o imperador derramava o vinho, então, sobre o altar do sacrifício do touro. E essa figura ela é bem parecida com algo que nós temos lá no Antigo Testamento, das ofertas por libação, que foram instituídas lá em Números 28, versículo 7. E também Paulo vai utilizar essa figura de um modo figurado, essa imagem de modo figurado, para falar da sua morte. A libação era simplesmente uma oferta de vinho, que deveria ser derramado sobre o altar, em que o cordeiro seria imolado, seria sacrificado pelo sacerdote. Já no versículo 24, Marcos então faz a sua primeira utilização do salmo que nós lemos, do Salmo 28, mais especificamente do versículo 18 do Salmo 22, e não 28, irmãos. Do Salmo 22, o versículo 18. Quando lá no versículo 24 ele diz: então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. O que os soldados estão fazendo aqui é como se eles estivessem tomando as suas recompensas de uma batalha vencida, repartindo os despojos de uma guerra, assim como eles também estão fazendo com a roupa de Jesus. Quem vai ficar com o quê? Nós já o crucificamos, nós já batalhamos contra ele, nós já o vencemos. Então, quem vai querer cada parte da roupa? Como um prêmio. E o versículo 25, então, nós somos informados sobre a hora da crucificação de Jesus, aproximadamente às 9 horas da manhã. Acima de Jesus, o versículo 26 nos narra que tinha uma placa, ou um epígrafe, que é o termo utilizado. Essa epígrafe colocada sobre a cruz era para descrever qual crime aquele criminoso havia cometido contra o império, porque ele estava sendo crucificado. Mas não havia crime contra Jesus. O próprio Pilatos perguntou ao povo: o que esse homem fez de errado? Não tem crime nas mãos dele. E aí, o título que foi colocado em cima é o que de fato Jesus era: o rei de Israel,
o rei dos judeus. No versículo 27, Marcos passa então já para finalizar a sua sátira, não antes sem entronizar o rei Jesus. O versículo 27 nos diz que com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda, assim como era feito com o imperador romano. Ao final da procissão, ele era entronizado e aclamado por todo o povo, e junto dele, seus 2 principais soldados, um à direita e um à esquerda. Só que Marcos agora vai finalizar uma sátira, porque, mesmo ainda tratando da ironia, a cena começa a ficar um pouco mais rude, um pouco mais pesada. A zombaria começa a vir não dos de fora, mas agora dos de dentro, dos próprios sacerdotes. Os versículos 29 a 32 nos apresentam 2 rápidas ironias acerca da cruz. Jesus aqui está sendo escarnecido e zombado pelos líderes de Israel. Primeiro, nós sabemos disso pelo teor da zombaria, porque Jesus está sendo escarnecido aqui primeiro em relação à sua fala, que o templo haveria de ser destruído e reconstruído em 3 dias. E só os líderes de Israel ouviram essa fala, só aqueles que estavam no templo. E também no versículo 31, que diz: de igual modo os principais sacerdotes com os escribas, ou seja, os principais líderes de Israel, se juntaram para rir de Jesus, para zombar de Jesus na cruz. A primeira ironia encontrada nesses versos, então, é que o homem que está aqui totalmente sem poder, zombado como alguém que não conseguiria reconstruir ou reerguer o templo em 3 dias, esse homem totalmente sem poder é o Deus Todo-Poderoso. A figura agora de Jesus é de alguém fragilizado. Poder e força aqui são 2 atributos que não cabem para Jesus, que não cabem para descrever alguém que está pendurado numa cruz, no madeiro, em total humilhação, nu, sem roupa. Mas os judeus não entenderam que o poder de Jesus era muito superior a algum tipo de poder físico para reerguer uma construção. Jesus estava falando e predizendo, de fato, a sua própria ressurreição. Afinal, nós somos apresentados lá em João, no capítulo 2, que o templo era o próprio Cristo. Era esse templo que ele iria reerguer em 3 dias, lá em João 2,19. A segunda ironia, então, desses versos 29 a 32, é a seguinte: o homem que não pode salvar nem a si mesmo para se livrar da cruz, salvou todos os eleitos do Pai. Quando os escribas e sacerdotes dizem aqui que Jesus salvou a outros, no versículo 31, eles estão dizendo eles estão tendo em mente as curas, as libertações demoníacas que Jesus fez, os milagres, a transformação do pão e dos peixes, todas essas obras maravilhosas de Jesus que de fato transformaram a vida de pessoas, modificaram a vida de pessoas. Mas o foco de Jesus nunca foi trazer meramente uma cura física. A cura principal que Jesus havia de fazer através das suas obras era uma cura espiritual. Ou, na linguagem do próprio texto, Jesus não veio para te salvar dos seus problemas pessoais. Jesus não veio para te salvar dos problemas neste mundo. Ele veio para te salvar de um problema muito maior. Ele veio para te salvar do problema que era estar afastado de Deus, prestes a receber a sua ira, o seu juízo e o seu castigo eterno. E ainda, eles não notaram que para salvar os eleitos, ou seja, para salvar a outros, Jesus não poderia salvar a sua própria vida e descer da cruz. Ele deveria padecer, ele deveria se entregar por inteiro, ele deveria dar a sua vida para que outros tivessem vida eterna com ele. No versículo 33, então, Marcos já foi reduzindo a sua sátira para simplesmente ironia, e agora ele acaba totalmente com a sua ironia no versículo 33. Ele demarca aqui novamente um período de escuridão e de trevas, o que de fato ocorreu, mas na teologia bíblica de Marcos, isso representava algo obscuro para aquela cena.
Não era uma escuridão qualquer ou um eclipse solar. Isso estava longe de acontecer no período do ano em que Jesus foi crucificado. Foram 3 horas de trevas intensas sobre toda a terra. Em pleno meio-dia, todas as luzes se apagaram. Um fenômeno sobrenatural que descreve aqui a mais profunda ira de Deus para o seu próprio Filho. A linguagem de trevas é muito utilizada no Antigo Testamento e o ponto ápice dessa linguagem está lá na nona praga, no Egito, quando houve trevas sobre toda a terra do Egito, e há até um paralelo. Se aqui houve trevas por 3 horas, lá no Egito houveram trevas por 3 dias. E assim como a 9ª praga precedeu a 10ª, que era a morte dos primogênitos, a escuridão durante as 3 horas vai preceder a morte de Jesus. Jesus, sabendo disso, então, no versículo 34, clama: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, esse grito é o mesmo grito do povo de Israel lá no livro de Lamentações, no capítulo 5, versículo 20. E também o mesmo grito de Davi, o mesmo clamor de Davi no Salmo 22, no 1º versículo. O que Jesus está fazendo aqui, além de citar o Salmo, é trazer uma associação ou uma identificação do próprio Cristo com Israel. Ele que fora identificado com o imperador anteriormente, agora está sendo identificado com a própria nação de Israel. Ele utiliza então as palavras do Antigo Testamento, mostrando o cumprimento das profecias, mostrando que ele viria para salvar Israel e que ele estava sofrendo todas as maldições da aliança que caberia sobre o povo. O abandono lamentado aqui por Jesus é então a ausência total da presença favorável de Deus para com seu filho. Notem, não é qualquer presença de Deus, mas é o abandono da presença favorável de Deus para com Jesus. Jesus não grita aqui como um menino mimado. Pelo contrário, ele brada confiantemente, crendo que Deus o Pai continuava a ser o mesmo Deus fiel, mesmo nos momentos de maior dor do próprio Mestre. Jesus grita essas palavras em cima da cruz, no madeiro, como diz a profecia de Deuteronômio: todo aquele que é posto no madeiro é maldito aos olhos de Deus. A maldição da aliança estava sobre o nosso Redentor. Mas Jesus não clama porque ele não soubesse o que estava acontecendo, porque ele não soubesse porque ele estava sendo desamparado. Se os irmãos lerem depois os capítulos 8, 9 e 10 de Marcos, os irmãos vão reparar que Jesus fala que ele vai morrer, é repreendido por Pedro, e ele ainda repete 2 outras vezes, novamente, por 3 vezes, assim como por 3 vezes ele foi chamado rei, por 3 vezes ele predisse a sua morte. E especificamente no capítulo 10, ele diz que o objetivo da sua morte, ou a justificativa pela qual ele deveria morrer, é para salvar a muitos. Mas se Jesus sabia por que ele está clamando, ele está aqui sentindo não uma dor física, mas ele está sentindo a maior angústia e dor da alma que alguém já pôde experimentar. Intelectualmente, Jesus sabia, tanto na sua natureza divina quanto na sua natureza humana. Mas a angústia da sua alma era tão grande que a pergunta deveria ser feita. Não foi meramente uma dor física nos seus ossos, nos seus músculos, nas suas juntas. O que Jesus está sentindo sobre a sua alma é o próprio inferno que deveria cair sobre nós. É o cálice da ira do Pai, por completo, até a última gota, cheio, pleno. Spurgeon, comentando exatamente essa parte do texto, diz o seguinte: os sofrimentos físicos são passageiros, assim como as dificuldades dessa vida. Jesus já havia experimentado várias dessas dificuldades. Os castigos do corpo, provocados pelos soldados romanos, com certeza lhe feriram como poucos seres humanos já foram feridos. A dor física estava ali no ápice. No entanto, a sua alma recebeu na cruz
o castigo máximo do Pai, e essa dor é muito maior do que aquelas provocadas pelas feridas do corpo. É uma dor no mais profundo da alma. E quando eu me refiro aqui, antes dessa citação, ao cálice da ira de Deus, por completo, é preciso ficar claro. O castigo eterno aos réprobos, aqueles que serão condenados eternamente, ele jamais acabará. Assim como o nosso deleite eterno em Cristo, em Deus o Pai e em Deus o Espírito Santo, também jamais acabará. Logo, os condenados passarão toda a eternidade para beber o cálice e para receber o castigo que Cristo recebeu de forma concentrada em 3 horas para te salvar. Nós sabemos que o preço do pecado foi de fato o sangue de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz, mas graças a Ele, nós jamais saberemos nem o tamanho e nem o sabor do cálice da ira de Deus para as nossas vidas. Agora percebam como que foi dura essa pena para Jesus. Não era só a presença favorável de Deus o Pai que estava indo embora. Percebam, Marcos utiliza 3 cenas, das quais eu quero utilizar 2. Ele utiliza o batismo, a transfiguração e a crucificação como 3 cenas paralelas para cumprir um propósito específico. E eu quero trazer à tona aqui para os irmãos somente o batismo e a crucificação para nós ganharmos um pouco de tempo. Enquanto no batismo o verbo rasgar dos céus é presente, não há nenhum outro lugar, a não ser na crucificação, em que Marcos utiliza o mesmo verbo para rasgar o véu na crucificação, o véu do Santo dos Santos. Lá no batismo, Elias era identificado pela vida de João Batista. João Batista, se os irmãos lembrarem, era chamado de Elias. Aqui, Jesus é quem chama Elias. Lá no batismo de Jesus, quando os céus se rasgam, eis que surge uma voz dizendo: este é o meu filho, o Filho de Deus. Aqui no versículo 39, é o centurião quem diz que verdadeiramente Jesus Cristo, homem, é o Filho de Deus. No batismo, quando os céus se rasgam para descer o Espírito, para a descida do Espírito, mostra então a harmonia da Trindade, a coerência, a coesão, a unidade da Trindade ali. No entanto, na cruz, quando Jesus foi abandonado, não somente Deus o Pai o abandona, mas também o Espírito Santo, que esteve com ele em todo o seu ministério, o abandona. E para isso nós precisamos então entrar um pouco na teologia bíblica rapidamente. Lá em João 4, quando Jesus vai falar para a mulher samaritana, ele diz: se você soubesse a água que eu dou, você nunca mais pediria de outra água. Essa, a água que eu dou, é a água que de fato mata a sede. E lá em João 7, nos versículos 37 a 39, João nos mostra que matar a sede com essa água é matar a sede com o Espírito. A água a qual Jesus falava, ele mesmo identificou como sendo o Espírito Santo. É por isso que Nicodemos, no capítulo seguinte de João, no capítulo 8, tinha que nascer da água e do Espírito. Lá em João 19, 29, que é o paralelo então de Marcos 15, eu convido os irmãos para nós irmos lá, para que fique mais claro. João no capítulo 19, versículo 29. João diz o seguinte: estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. É exatamente o que está acontecendo com Jesus aqui no versículo 36 de Marcos 15, que diz o seguinte: e um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Perceberam então a relação. Mas olha a descrição que João faz da cena, ou a afirmativa que João faz da fala de Jesus. Em Marcos, Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Mas João diz o seguinte, no João 19, no versículo 28,
Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. E João interpretou o que era ter sede. Era a ausência do Espírito. Há um aspecto de fato fisiológico da sede de Jesus. Mas o que João representa aqui é a sede espiritual, o abandono de Deus, o Espírito Santo, e da sua presença favorável para o Filho. Só que os versículos 37 a 39 trazem a glória da cruz. Se os irmãos se lembrarem, eu falei que nós iríamos ver as ironias da cruz, mas também a sua glória. Era comum naquele período que pelo menos um soldado, mas geralmente mais de um, ficasse vigiando aquele que era crucificado, já que a crucificação, para os romanos, a crucificação do modo como os romanos faziam, poderia demorar até 2 ou 3 dias. No entanto, a crucificação de Jesus foi abrupta, digamos, foi muito rápida, mais rápida do que o habitual. Se os irmãos lá em Marcos 15:44 observarem esse versículo, vão ver que Pilatos se admirou de Jesus já ter falecido. Diz o seguinte: mas Pilatos admirou-se que ele já tivesse morrido. Então Pilatos manda chamar o centurião para verificar, será que de fato ele morreu? Ou ele simplesmente desmaiou ou está fingindo? Mas há 2 aspectos da morte de Jesus que mostram o seu poder sobre a vida e a sua capacidade de salvar pecadores. O primeiro é que Jesus tem controle total sobre a sua vida. Foi isso que ele também disse lá em João 10:18. Ninguém toma a minha vida, eu mesmo me entrego. Eu mesmo, como nós cantamos, Jesus mesmo é quem espontaneamente entregou sua vida. Jesus teve forças para bradar em alta voz algo que seria impossível para alguém que está sendo crucificado. As pessoas crucificadas geralmente sofriam e morriam por asfixia, por falta de ar. No entanto, Jesus brada e, tendo consumado toda a sua obra, então ele entrega a sua vida, ele entrega o seu espírito. Lá no versículo 37 que diz: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Ele foi quem entregou a sua vida. E o segundo aspecto, então, é que Jesus tem o poder para salvar muitos. Marcos utiliza uma linguagem aqui que é chamada na exegese de linguagem de propósito. Marcos tinha um propósito específico que era linkado ao propósito específico do seu evangelho. Agora, lembram qual era o propósito do evangelho de Marcos, para quem ele estava escrevendo? Exatamente para os romanos, para o povo em Roma. Então percebam, Marcos mostra o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento que está sendo ecoada aqui, que está sendo ecoado no Salmo 22, os versículos 27 a 28, e parte então uma ação para, sem citar de fato a profecia, Marcos mostra esse propósito através das ações, das cenas. O que ele queria mostrar, vamos lá no Salmo 22, para que os irmãos compreendam melhor. Salmo 22, os versículos 27 a 28. Quando Davi diz o seguinte: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Não só o rei dos judeus, para os judeus. Não somente os judeus iriam se prostrar, mas aqueles que estavam nos confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, gente de todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Marcos escreve para Romanos, e aqui, na sua linguagem de propósito, ele apresenta Jesus salvando primeiramente um romano. Não um cidadão romano qualquer, mas um soldado romano. Alguém que era forte e viril, mas que reconhece o senhorio de Jesus. O soldado romano seria o último a trair César. César, que era identificado como filho de Deus, mas numa afirmação altamente política e teológica, o soldado romano diz, no versículo 39, verdadeiramente, este homem era o filho de Deus, não era César. Essa então, queridos, é a glória da cruz. O Verbo eterno de Deus se encarnou como homem para salvar gente de todos os povos.
Então eu quero trazer algumas aplicações já para finalizarmos. A palavra de Deus é sobremodo maravilhosa. Há recursos linguísticos, literários belíssimos. Muitas vezes nós perdemos de vista por não nos dedicarmos tanto à leitura como deveríamos e ao estudo dessa palavra. No entanto, o maior recurso que nós devemos e podemos extrair da Bíblia é o poder e a capacidade que ela tem de transformar as nossas vidas juntamente com a ação do Espírito Santo. Toda a arte literária que eu mostrei, toda a arte literária aponta para a obra magnífica de Deus, que se você não reconhecer essa obra, a arte literária não valerá de nada. O que de fato é poderoso na Escritura é que ela é capaz de nos edificar, de incomodar o nosso coração, o nosso pecado, e de modificar a nossa vida e nos mostrar a beleza de Cristo e da sua obra. A segunda aplicação é que o Mestre foi desamparado por sua causa, pelos seus pecados e pelos meus pecados, para te livrar do inferno e para me livrar do inferno, para nos livrar da ira de Deus e da condenação eterna e nos dar uma nova vida. Queridos, essa mesma graça é capaz de transformar a vida dos seus familiares, dos seus amigos, do seu vizinho, pelos quais você já talvez ore há tanto tempo e não vê conversão, não vê transformação. Mas como nós dissemos pela manhã, cumpre a nós anunciar as boas novas de salvação, anunciar que Cristo reina com poder, o mesmo poder que salvou um centurião romano, um homem que era tão improvável de crer em Jesus. Essa mesma graça, esse mesmo poder é capaz de salvar a vida de tantos outros perdidos. Basta que nós levemos essa mensagem. Há, entretanto, um grande problema para nós que já conhecemos e desfrutamos dessa graça. Porque cada vez que você flerta com o pecado, você está se juntando àqueles que zombaram de Cristo e dizendo: eu não me importo. Eu não me importo se Cristo foi zombado, eu não me importo se Cristo morreu numa cruz. É isso que acontece quando você flerta com o pecado. E Spurgeon traz uma figura belíssima que se encaixa aqui. Ele diz o seguinte: imaginem se eu tivesse um irmão e alguém, um ladrão, um assaltante, esfaqueasse esse meu irmão. Eu, ao invés de ficar pasmo, ficar irado com aquela cena, com aquele ato, eu pegasse a faca pelo qual meu irmão foi esfaqueado, emoldurasse aquela faca que matou o meu irmão. É exatamente isso que você faz quando você flerta novamente com o pecado. Você não se importa com a obra de Cristo. Você se importa com o seu prazer momentâneo de pecar e de se entregar à carne, ao invés de vigiar e crer na suficiência de Cristo. E como então nós poderíamos colocar nossa esperança em outra coisa que não fosse Cristo, para nos libertar desse pecado, do pecado residual do nosso coração, e colocar a nossa esperança no nosso Senhor, aquele que foi o único que morreu por mim e por você? Queridos, desfrutem dessa graça. Entreguem-se dia após dia ao senhorio do Rei, aquele que foi humilhado, mas que ressuscitou em glória, para que você não diga eternamente: porque fui desamparado. O seu Salvador já foi desamparado e crucificado para te salvar. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós lemos a Tua palavra e, apesar das dificuldades, das imperfeições humanas, a beleza do Teu Evangelho foi demonstrada, ó Pai. E de nada vale todos os recursos técnicos, todos os recursos de um sermão, se esse sermão não impactar diretamente os nossos corações e as nossas vidas. E é por isso que nós clamamos pelo poder do alto do Espírito Santo, que é aquele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que esse Espírito Santo do Senhor nos convença do nosso pecado, nos traga transformação de vida para que andemos como novas criaturas, ó Pai. Senhor querido,
Que todas essas cenas que nós já vimos, que essas imagens pecaminosas acerca de Cristo na sua crucificação sejam retiradas da nossa mente. Mas que nós venhamos a compreender que o nosso Senhor, mesmo na sua humilhação, foi glorificado e entronizado como Rei, porque Ele é, de fato, o Rei dos Reis e o Senhor das nossas vidas. Deus bendito, aplica essas verdades nos nossos corações. Edifica-nos dia após dia como corpo do Senhor e como noiva de Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.